Bom dia, meus amores! Mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma aulinha e hoje a gente vai falar sobre plano cartesiano. Então, vamos dar aqui início à nossa aula. Primeiro, com a definição do que seria plano cartesiano. Chamamos de plano cartesiano qualquer plano sobre o qual tenha sido traçado dois eixos numerados perpendiculares entre si. Eu vou colocar os exemplos mais adiante, mas de antemão eu quero retomar só o conceito do que é perpendicular. Lembram que perpendicular são duas retas que se cruzam em um único ponto, mas que elas obrigatoriamente têm que formar ângulos de 90 graus, tá? Não esqueçam disso. O cruzamento desses eixos determinam a origem. Muito bem. Como assim, professora? Lá onde se formam os ângulos de 90 graus, bem no meio é a origem, tá? A origem, ela é representada por zero. Vamos já ver isso no exemplo. A partir dos dois eixos e da origem, é possível criar um sistema de coordenadas que permite a localização de qualquer ponto específico no plano, usando apenas um par de números. Então, primeiro a gente vai saber o que são eixos, vamos visualizar a origem, vamos entender o que são as coordenadas, vamos entender como fazer essa localização, tá? Desses dois pontos de coordenadas, dessa interseção, e vamos entender o que é um par de números chamado coordenadas, ok? Vamos lá. Coordenadas cartesianas é o conjunto de pontos pertencentes a um plano cartesiano. Como assim? Eu vou traçar um determinado plano. Até então, isso aqui é apenas um plano, tá? E aí eu vou traçar eixos nele. O eixo Y e um eixo eu vou chamar de X. Muito bem. O eixo X eu vou denominar como horizontal e o eixo Y como vertical. Observe aqui, são dois eixos, tá? Determinados pela reta Y e pela reta X. A origem, pessoal, é isso aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é outro ângulo de 90 graus, aqui é um terceiro ângulo de 90 graus e aqui um quarto ângulo de 90 graus. Então, no início, no cruzamento do ponto, chama-se origem e está representado pela letra 0, tá bom? E aí eu vou começar a traçar. Eu vou marcar dois pontos aqui, o ponto X e o ponto Y. X na linha horizontal e Y na linha vertical. E aí eu vou traçar a interseção desses dois pontos, ó. Eu subi uma linha até a altura da medida de Y e aí eu vou até o ponto Y. Observe que esse ponto aqui é o ponto da interseção de Y e X. E aí essa interseção, ela deu origem a um ponto cartesiano no plano. Então, vamos lá. Que ponto é esse? Eu vou chamar esse ponto de ponto P. Esse ponto é a interseção da medida de x e a medida de y, tá? Observem que aqui, ó, vou repetir de novo, a interseção desses dois pontos é a junção, a ligação deles dois, tá? Horizontal, eu subo, e vertical, eu faço horizontal, tá bom? Então, vamos dar continuidade aos conceitos. Esses eixos são conhecidos como retas de x e y, perpendiculares entre si. Nós já falamos isso, né? São perpendiculares porque formam ângulos de 90 graus, tá bom? Tem até pra gente usar esse símbolo como 90 graus. E são eixos y e x, tá? Então, vamos lá. O P representa o ponto no plano cartesiano, foi o que eu acabei de dizer. P representa o ponto no plano cartesiano. Isso aqui já é um plano cartesiano. Eu peguei um plano qualquer e tracei um plano cartesiano nele, através dos eixos, né, X e Y, tá? O X, ele representa o eixo das abscissas. Então, vamos lá. O X, ele é conhecido como linha horizontal no plano cartesiano, formalmente falando, abscissa. Então, toda vida que a professora falar, faça uma linha no eixo abscisso, ou trace um ponto no eixo abscisso. Então, você está falando o quê? De X, tá? Linha horizontal X. Então, o Y, vamos lá. O que o Y representa? O Y ele é denominado como o eixo das ordenadas. Então, toda vida que você for falar de eixo vertical, você está falando de uma linha, de um eixo ordenado, tá? Linhas ordenadas, eixos das ordenadas. Vamos lá, dando continuidade. Par ordenado. O que são os pares ordenados? É justamente as medidas de x e y, a união, a interseção deles dois.
O par ordenado é um conjunto constituído de dois elementos, sempre na mesma ordem. O que quer dizer essa ordem? Vamos agora falar bem delicado. A ordem quer dizer quem vem primeiro e quem vem segundo. E quem é que sempre vem primeiro sem mudar? O par ordenado é formado por x e y. E a coordenada que vem sempre em primeiro lugar é o x das abscissas. A coordenada que vem em segundo lugar sempre é o y, as ordenadas. Gente, eu não posso esquecer isso. X e y. O x é abscissa, sempre vem primeiro. O y é ordenado, sempre vem segundo. Tem um dizerzinho que a gente diz assim: quem pode é a abscissa, quem manda recebe ordem, ordenada. Entendido aí? Então, memoriza pelo menos isso para poder facilitar você. Então, vamos lá, continuando. Aqui eu fiz o mesmo plano cartesiano, denominei as abscissas, as ordenadas e tracei as medidas de x e y. E está aqui o parzinho ordenado, ó. O par ordenado, a interseção deles dois, de x e de y, deu origem ao ponto P, que é um ponto no plano cartesiano, tá? P representa o ponto no plano cartesiano, x o eixo das abscissas e y o eixo das ordenadas. Vamos fazer um exemplozinho para poder ficar mais claro? Vamos lá. Desenhe e marque no plano o seguinte ponto. A. O ponto A ele é formado por duas coordenadas. Quais são essas coordenadas? O 5 e o 3. Mas eu já sei que aqui recebe uma ordem. Quem é que vem primeiro? O x. Então, o x é representado por 5. Quem é que vem segundo? O y. Então, o y aqui é representado por 3. Vou traçar o eixo das abscissas e depois o eixo das ordenadas. E aí, eu vou traçar as medidas, ó. O 5 de x das abscissas e 3 de y das ordenadas. Não esqueçam disso, tá? Observem que o ponto x, ele é 5, a coordenada é 5 e a coordenada de y é o 3. Nisso aí se formou um ponto. Quem foi esse ponto? O ponto A. Então, eu posso, voltar lá no conceito. O que é o ponto no plano cartesiano? É a interseção de um par ordenado no plano. Que par é esse? A medida das abscissas ou junto com a medida da ordenada, tá? Segundo exemplo. Tracei as minhas linhas. Observem, primeiro aqui, o 3 nas abscissas e o 2 nas ordenadas. De novo, se houve uma interseção, tem um ponto no plano cartesiano. Que ponto é esse? O B. O B que é formado pelo par 3 e 2. Quem é 3? O x, abscissa e o 2, ordenada. No mais, galerinha, é isso. Eu espero que todos tenham gostado e até a próxima aula.